Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, onde resumimos e discutimos as lições da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel. Aqui você encontra ensinamentos transformadores, reflexões profundas e aquela palavra de edificação que vai fortalecer a sua caminhada cristã. Aproveite esse momento com a gente e não se esqueça. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, deixe seu comentário contando o que achou da lição de hoje. Sua participação é muito importante para nós. Então, pega sua Bíblia, prepara o coração e vem com a gente porque o estudo já vai começar. Sejam muito bem-vindos a mais um resumo da lição da Escola Bíblica Dominical Betel, queridos ouvintes. No episódio de hoje do nosso podcast, estudaremos a lição 5 da nossa EBD, segundo trimestre de 2025. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado e edificação na Palavra de Deus. Que alegria estarmos juntos novamente, trazendo uma mensagem abençoada e poderosa, diretamente da Escola Bíblica Dominical Betel. Se você deseja fortalecer a sua fé e viver os princípios do Evangelho em sua plenitude, faça como muitos. Inscreva-se agora mesmo no canal para não perder nenhum conteúdo transformador. Ative as notificações para ser avisado sempre que um novo episódio estiver disponível. Curta este podcast se ele falar ao seu coração e compartilhe com seus amigos e familiares, para que juntos possamos propagar o amor de Deus. E não se esqueça de deixar o seu comentário. Sua interação é muito importante para nós. Hoje, vamos nos aprofundar em um tema que pulsa no coração de Deus: compaixão, a atitude de quem ama a Deus. Uma lição que nos desafia a olhar para o próximo com os olhos de Cristo. Fique conosco. Nosso texto áureo para hoje está em Provérbios, capítulo 19, versículo 17, que nos diz: Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Que promessa maravilhosa! E a verdade aplicada nos lembra que o autêntico discípulo de Cristo tem consciência de que foi chamado para abençoar e fazer o bem, movido pelo amor a Deus e ao próximo. Uma chamada à ação para cada um de nós. O primeiro ponto que a lição nos apresenta é a benevolência de Deus. Vemos no Salmos capítulo 34, versículo 6, que Deus socorre os necessitados que clamam a Ele. Por isso, desprezar o pobre é, na verdade, insultar a Deus, como nos ensina Provérbios, capítulo 14, versículo 31. Por outro lado, ter compaixão dos necessitados é uma atitude que honra ao Senhor. O sistema do mundo muitas vezes exalta os ricos, mas Deus se agrada de quem honra os pobres, como lemos no Salmo 82, versículos 13 e 4. E Provérbios, capítulo 19, versículo 17, reforça que ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, que nos recompensa pelo bem que fazemos. É interessante notar que Deus abençoa o abençoador. Aqueles crentes que são fiéis procuram cumprir as palavras de Jesus em toda a sua plenitude, como está em João, capítulo 14, versículo 21, enquanto os ímpios as ignoram. Jesus ensinou que abençoar o próximo é uma prática essencial, e embora eles não possam nos recompensar, o Senhor promete que seremos recompensados por Ele. O apóstolo João vai ainda mais fundo em 1 João, capítulo 3, versículo 17, dizendo que quem possui bens materiais e não ajuda o irmão necessitado, não pode dizer que ama a Deus. E o Salmo 41, versículo 1, nos declara bem-aventurados quando atendemos ao pobre, pois o Senhor nos livrará no dia do mal. O bispo Abner Ferreira nos traz uma perspectiva importante sobre a riqueza. Ela pode ser positiva ou negativa, dependendo de como a utilizamos. Devemos depender de Deus, não do dinheiro, e usar nossos bens na obra missionária, no lar e na caridade. Louvável é quando empregamos o dinheiro para servir a Deus e ajudar o próximo, tornando-nos pessoas abençoadas. Nosso segundo ponto é abençoando para ser abençoado. Provérbios, capítulo 22, versículo 9, nos diz que o abençoador que reparte sua comida com os pobres será abençoado. Deus se alegra com o crente que abençoa o irmão e demonstra amor pelos menos favorecidos, como vemos em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, pois essas atitudes honram o nome do Senhor. Abençoar o outro nos torna mais parecidos com Cristo. Muitas vezes, Deus cumpre seus propósitos através de nós, seus servos que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Jesus nos ensina que o segundo maior mandamento é amar o próximo como a nós mesmos, em Mateus, capítulo 22, versículo 39. O bispo Abner Ferreira destaca que uma das principais características da Igreja de Cristo é o exercício da beneficência através de hospitais, abrigos e casas de recuperação,
que são ajudados ou mantidos por nossas ofertas. Nenhuma instituição faz tanta caridade como a Igreja Cristã, edificada pelo próprio Jesus, a máxima expressão do amor ao próximo. Sermos imitadores de Cristo é o chamado do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Jesus andou por toda parte fazendo bem, como Atos capítulo 10, versículo 38 nos relata. Portanto, fazer o bem a todos, especialmente abençoando os necessitados, é imitar a Cristo. Não devemos reter o bem de quem precisa, como nos adverte Provérbios, capítulo 3, versículo 28. O comentário bíblico nos lembra que Cristo veio como servo, aceitando o papel de escravo, mesmo sendo soberano do universo. A lição é clara: não é o exercício da liberdade pessoal que atrai os homens, mas sim a submissão do cristão a Deus e a liberdade de servir ao semelhante. E a atitude que agrada a Deus é a de quem não hesita em ajudar o necessitado. A parábola do bom samaritano em Lucas capítulo 10, versículos 33 a 35, nos ensina que quem precisa de cuidados não pode esperar. Colocar-se no lugar do outro nos ajuda a compreender a urgência de quem tem fome ou sofre. Devemos ter compaixão e ser rápidos e generosos ao socorrer os necessitados. O bispo Abner Ferreira nos ensina que, através da parábola do bom samaritano, aprendemos que nosso próximo é todo indivíduo que necessita de nossa ajuda e não podemos ser seletivos ao ajudar. O verdadeiro cristianismo implica fazer o bem a todos, sem distinção, como nos lembra Hebreus, capítulo 13, versículo 16. Nosso terceiro ponto é auxiliando o próximo. O cristão deve ter atitudes de amor ao próximo, como nos orienta Romanos capítulo 13, versículo 8, a exemplo do bom samaritano, estendendo a mão aos que precisam de ajuda, como em Provérbios capítulo 31, versículo 20, e tendo mais alegria em dar do que em receber, como Atos capítulo 20, versículo 35 nos ensina. Nossos gestos de amor agradam a Deus e alegram o coração do necessitado. O apóstolo Paulo enfatizou a importância de cuidarmos dos mais próximos, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, dizendo que quem não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ele também ressaltou em Gálatas capítulo 6, versículo 10, que devemos fazer o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Para Paulo, cuidar do próximo é ser generoso com aqueles que nos cercam. O bispo Abner Ferreira nos lembra que ajudar o próximo que padece necessidade é a maior expressão de amor ao Senhor. Se temos a chance de ajudar, não devemos negar. Existe um ditado sábio: ninguém é tão pobre que nada possa dar, e ninguém é tão rico que não precise receber. Portanto, não questionemos por que ajudar, mas sim o que fazer para ajudar. Devemos ter um coração e olhos abertos para as necessidades ao nosso redor. Muitas pessoas se apegam aos bens materiais, mas a Bíblia nos ensina a partilhar o pão com o pobre, como em Provérbios, capítulo 22, versículo 9. Os crentes da igreja primitiva eram solidários, e ninguém tinha falta de nada, como vemos em Atos capítulo 2, versículos 43 a 47. Que possamos ter um coração generoso para auxiliar os que necessitam. O comentário bíblico Vida Nova nos lembra que por trás das questões sobre riqueza existem mistérios da personalidade humana, e que a busca pela riqueza pode trazer tanto soluções quanto problemas. Se a riqueza for usada para abençoar a obra de Deus, será solução, mas, se for para financiar o egoísmo, será um problema. E para finalizar, a palavra de Deus nos exorta a agir com empatia, a perceber a dor do próximo como se fosse nossa. Jesus nos convida a olhar para o outro com amor, como em Marcos capítulo 8, versículo 2. Sentir a dor do outro nos move a agir em seu favor. A lição da EBD de hoje nos traz o exemplo de Neemias, que mesmo em uma posição de honra, não se esqueceu de seu povo e se prontificou a abrir mão de suas regalias para ajudar. Assim como Abraão foi chamado para ser uma bênção, nós também devemos buscar não apenas a bênção, mas também querer ser uma bênção na vida de outros. Chegamos ao final de mais um episódio edificante. Aprendemos hoje sobre a importância da compaixão como uma atitude essencial de quem ama a Deus. Que possamos ser movidos por esse amor, a abençoar e auxiliar o nosso próximo em todas as suas necessidades. Que a palavra de Deus continue a transformar nossos corações e nos capacite a viver de forma a honrar o seu nome, através de nossas ações de amor e compaixão. Lembre-se, a verdadeira fé se manifesta em obras. Se esta mensagem tocou o seu coração, não deixe de se inscrever em nosso canal, para receber mais conteúdos que edificarão a sua vida espiritual. Curta este episódio, compartilhe com seus amigos e familiares, e deixe o seu comentário. Queremos saber como a lição de hoje falou com você. Sua participação é muito importante para nós.
Continue conectado e que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você e sua família. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que esse resumo tenha abençoado sua vida e te ajudado a compreender ainda mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente e nos encontramos no próximo episódio. Até lá!